Fala galera, tá no ar o AFC Dicas, 19ª rodada do Brasileirão, agora para analisar os jogos de domingo e segunda-feira, segunda, 2 de novembro, dia de finados, feriado em todo o Brasil e tem jogo muito bom para rolar neste final de semana. É claro, tô sempre muito bem acompanhado, tô com o nosso mito Lucas Tadioto, que já vai pedir aquele joinha, né, Tadioto? É isso aí, meu querido. Salve, galera que nos acompanha aí. Olha, a gente traz conteúdo, a gente dá dinheiro aqui para vocês no canal do Apostas FC. Dar dinheiro de verdade, né? Você sabe, a gente aqui traz os bolões, a gente traz a Liga do Cartola, o torneio de tips. Então, para você ganhar com a gente, eu preciso só que você colabore aí, engajando com o nosso conteúdo. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação aí dos vídeos novos, enfim, tudo aquilo que a gente sempre pede aqui para vocês, para nos ajudar crescendo e nos ajudar a trazer sempre esse conteúdo aí para vocês e essas premiações que eu sei que todo mundo gosta. Então vamos lá, que tem muito jogo nesse domingão aí, hein, Gasparini? E o primeiro deles é Sport e Atlético Paranaense. Já estou com a tela aberta aqui na Parimet, que está conosco neste AFC Dicas. Esse jogo, para mim, é um jogo muito difícil de trabalhar. Eu tenho acompanhado aí os jogos do Atlético Paranaense, que vem numa crise técnica incrível. É um jogo muito difícil de ler, porque o Sport, que até pouco tempo atrás estava bem no campeonato, vinha fazendo bons jogos, também deu uma decaída e retornou para aquele lugar ali onde a gente imaginava já o Sport no início do campeonato, né? Então, eu não vou trabalhar nesse jogo, pelo menos a princípio não pré-live, né? Porque no meu entender é uma partida de muito difícil leitura, então eu prefiro ficar de fora desse jogo, já que a gente tem outros confrontos aí bem interessantes para a gente acompanhar também nesse domingão aí. Como, por exemplo, Flamengo e São Paulo, promessa de jogaço no Maracanã às 4 horas. Para mim, esse é o grande jogo da rodada. A gente tem Inter e Corinthians, na verdade, Corinthians e Inter, no sábado, que a gente já trouxe a análise, tá no vídeo anterior aqui. Mas esse jogo entre Flamengo e São Paulo, para mim, ele é um dos principais jogos dessa rodada, porque tem alguns componentes como o excelente momento que o Flamengo vem atravessando, vem conseguindo aí entrar na nova era Domenech Torrenha, e agora, de fato, o Flamengo tem uma mentalidade de jogo sendo executada, isso fica visível, e mesmo com esse bom momento, o Flamengo ainda tem algumas peças muito importantes aí que estão retornando, como é o caso do Bruno Henrique, que já jogou e fez gol no meio de semana, como também o Gabigol, que daqui a pouco vai estar disponível aí para poder atuar pelo Flamengo novamente. Agora, nessa segunda parte do campeonato, que vai se iniciar na próxima rodada, é onde a gente começa a ter mais questão de calendário, conflitando aí com as datas do Campeonato Brasileiro, então vai ser preciso um elenco muito forte, e é onde eu acho que o Flamengo tende a se sobressair, né? O São Paulo, por outro lado, teve um jogo muito, muito, muito difícil no final de semana pela Copa do Brasil, que o jogo não foi pelo Brasileiro, foi pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, que foi para uma disputa de pênaltis, um jogo muito desgastante. Aí no meio de semana foi para a Argentina, sofreu um revés incrível contra o Lanús, lá na Argentina pela Copa Sul-Americana, e agora vai enfrentar o Flamengo. Para mim, Flamengo Moneyline aqui, Flamengo para vencer o jogo a partir de 1,75 é a minha entrada pré-live nessa partida. Santos e Bahia, 18h15 na Vila Belmiro. Olha, tendência de outro jogo bem bacana da gente parar para ver esse aqui, hein? Então, esse é um jogo aqui que eu imagino seja bem mais parelho por conta do desgaste físico que o Santos vem enfrentando, né? A gente tem aí, para mim a equipe do Santos vem jogando o melhor futebol, né? No nível técnico bem bacana, no nível tático também aí com jogadas trabalhadas, a gente já vê aí o time tendo bem a cara do Cuca, né? Mas depende especificamente do Marinho e do Soteldo. Então, quando esses dois jogadores não estão muito bem, o Santos também não vai bem como coletivo, né? Então, a questão de depender de alguns jogadores, como é o caso que o Santos depende, e de ter aí problemas de limitação de elenco, porque o Santos teve aí barreiras para contratar jogadores, enfim, bem complicada essa situação aí, que inclusive foi um reflexo de uma crise administrativa que o clube vive até agora.
para mim, é aquilo que eu falava do jogo do Flamengo, né? Essa segunda fase do campeonato envolve aí um desgaste muito maior e times que têm elenco mais curto vão sofrer mais. Eu acho que aqui está uma boa oportunidade do Bahia conseguir mostrar que já tem uma estrutura melhor, que tem aí um comando, uma identidade do Mano Menezes, que chegou para trabalhar nessa equipe do Bahia, mas para mim o Santos ainda é mais time e tem condições aqui de vencer. Quero deixar protegido o empate, porque para mim o empate também é uma grande chance de ocorrer nesse jogo. Então, Santos com handicap asiático menos 0,25, pagando aqui 1,62. Eu gostaria dessa odd aí perto de 1,70 para essa entrada ser sim uma entrada bacana. Acredito que no início do jogo já chegaremos nessa odd de 1,70 para fazer essa entrada no menos 0,25 asiático a favor do Santos. E o lanterna do campeonato, o Goiás, recebe o Vasco da Gama às 8h30 da noite. É o último jogo do domingo. O Vasco com ainda a novidade, né, do técnico Ricardo Sapinto. Eu gostaria de poder fazer esse jogo aqui, mas também tenho algumas dificuldades aí, sobretudo na equipe do Vasco, porque eu não sei como o Vasco virá com essa nova ótica de trabalho aí do treinador português que acabou de chegar. A verdade é que o Goiás é uma equipe fraca, tá aí na parte de baixo da tabela, não é à toa, tem muitos problemas aí, sobretudo defensivos. Essa equipe do Goiás é uma equipe que toma muito gol, mas eu não me sinto à vontade para fazer alguma coisa pro lado do Vasco. Então vou deixar esse jogo de lado e prefiro trabalhar então os jogos da segunda-feira. Segunda-feira que tem nada mais, nada menos do que Palmeiras e Atlético Mineiro, às 5 horas da tarde, no Allianz Parque. E esse jogo, viu, Tadioto, entra para aquela lista de jogos em que a gente lamenta demais, mais uma vez, a pandemia do novo coronavírus. Claro que é muito ruim tudo que está acontecendo e é muito ruim a gente não ter público em jogo nenhum. Mas Palmeiras e Atlético Mineiro, alguns jogos são assim, dessa maneira que eu vou relatar no Brasil, e Palmeiras e Galo é um deles. É um dos poucos jogos, e por mais absurdo que isso possa ser, mas é assim, em que você pode circular tranquilamente ao redor do estádio, porque as torcidas são extremamente amigas. Então você vê palmeirense e atleticano tomando cerveja junto, comendo lanche, brincando, fazendo uma festa. É legal demais o clima que envolve esse jogo, que claro não vai acontecer por causa, o clima, né, não vai acontecer por conta da pandemia. Isso é uma característica muito bacana e muito peculiar do futebol brasileiro, que assim como existem as grandes rivalidades, também existem as grandes amizades entre grandes clubes, grandes camisas do futebol, né? Mas ficando aqui dentro das quatro linhas, a gente também tem um espetáculo que não vai ficar devendo em nada para essa história gigante que os dois clubes têm aí se enfrentando, né? Porque o Atlético Mineiro, que até pouco tempo atrás liderava o Campeonato Brasileiro, precisa sair desse mau momento que vem vivendo e está sofrendo uma oscilação dentro do campeonato e precisa voltar ao caminho das vitórias, né? Tem uma missão muito difícil que é enfrentar o Palmeiras fora de casa, porque o Palmeiras, depois que demitiu o Luxemburgo, com o treinador interino, parece ter encontrado se não um sistema de jogo, uma alternativa de jogo que vem sendo muito funcional na equipe do Palmeiras. O Palmeiras já consegue trabalhar o futebol de outra forma, com bolas longas, explorando a velocidade dos jogadores rápidos do ataque, tem aí uma estrutura defensiva já melhor organizada e o mais importante de tudo, o Palmeiras vem conseguindo ser efetivo nas suas jogadas, ou seja, finaliza a gol e conclui a gol, acerta as finalizações. Isso é algo que não vinha acontecendo na equipe do Palmeiras e que foi uma certa evolução que a gente viu na equipe. Agora, mesmo tendo essas características do mando de campo para o Palmeiras, dessa melhora na produção ofensiva do time, o Atlético Mineiro folgou durante a semana, né? Enquanto o Palmeiras teve aí um duelo contra o Bragantino pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro teve a semana livre para trabalhar. Isso vai ser cada vez mais um diferencial nessa equipe do Galo. Então, por isso, ao invés de trabalhar no mercado de match odds, eu pretendo trabalhar no mercado de gols. Tá muito bem precificado o mercado para gols aqui nesse jogo, mas eu acho uma boa entrada o over 2,5, aí acima de 1,85. Para mim, perto de 1,90 seria a melhor cotação para trabalhar o over 2,5 em Palmeiras e Atlético Mineiro. E o último jogo desta rodada também no feriadão de segunda-feira, às 8 horas da noite, aquele jogo para terminar o feriado, né? Grêmio e Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio, aí em Porto Alegre.
Eu venho gostando da melhora que o Barbieri vem impondo na equipe do Bragantino e precisa ainda de pontos para se ver distante dessa zona do Z4 aí, que vai acompanhar o Bragantino, acredito eu, até as rodadas finais aí do campeonato. Mas o fato é que o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro, a gente já vê isso não só nas escalações, mas na postura do time também. O Grêmio foi com força máxima para o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil agora no meio de semana, e existe uma tendência muito grande que poupe titulares agora contra o Bragantino jogando em casa. Embora o Grêmio seja um time muito difícil de ser batido dentro de casa, a gente saiba de todo esse histórico aí que o Grêmio costuma impor seu ritmo e, obviamente, por não priorizar essa competição, caso consiga impor o seu ritmo, vai ser um ritmo mais cadenciado, um jogo de baixa velocidade, então isso favorece muito para que o Bragantino consiga explorar a sua melhor virtude, digamos assim, que são as bolas jogadas pelas laterais, nas costas dos laterais adversários. O Grêmio tem dificuldade em marcar esse tipo de jogada e a tendência é que o Bragantino faça muito uso desse tipo de jogada. Para mim aqui eu vou fazer uma aposta um pouco arriscada, eu acho que vai um pouco contra a maré do que a galera aí, do que os tipsters do mercado aí trazem de análise, mas para mim aqui é handicap asiático mais 0,75 a favor do Bragantino, jogando de visitante aqui, tá pagando 1,75. Eu acredito, não necessariamente eu acredito num jogo fora da curva, num jogo muito esplendoroso do Bragantino, mas eu acredito numa atuação muito fraca do Grêmio, assim, não tenho expectativa de ver o Grêmio jogando bem nesse jogo. Então, por isso, eu vou fazer uma entrada aí pro lado do Red Bull Bragantino, que se acaba perdendo por um gol aqui, a gente tem metade da aposta devolvida, inclusive. Piques dadas, análises feitas, a FC Dicas analisando a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Bom trabalho, Tadiota. A gente se encontra na semana que vem com vídeos da Champions League. Valeu, Gasparini. Grande abraço. Até o próximo vídeo aí. Galera, muito juízo no feriadão, hein? Todo mundo aproveitando e curtindo com a devida moderação e, claro, gestão de banca sempre. Valeu, a gente se encontra. Forte abraço.